eu sou a Paola do Livros e Fuxicos e hoje eu tô aqui em companhia pra falar sobre um tema que vocês amam, que é escrita. Como escrever um livro com... Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária e autora de Escrito nas Estrelas e Vidas na Noite. Os dois você encontra lá na Amazon. E gente, oi, eu sou a Lola Salgado, tenho vários livros na Amazon, um deles é A Linguagem do Amor, Quando Tudo Ruir, Minha Vida Não é uma Comédia Romântica, e um deles é publicado pela editora Harlequin, que é Só em Júpiter. Então nós temos aqui muitos livros de gêneros diferentes, histórias diferentes, e a gente vai falar um pouco sobre tudo que a gente já viveu escrevendo as nossas histórias, compartilhar com vocês, na esperança de que vocês se animem pra escrever o seu próprio livro, pra tirar essa história que tá parada aí, não só da gaveta, mas do seu coração também, pra que vocês fiquem ainda mais inspirados pra escrever cada vez mais. A gente separou alguns tópicos que nós achamos que são importantes aí pra guiar esse processo de escrita, e o primeiro deles é: por onde começar? Como eu faço pra escrever? Colocando em prática mesmo. Importante, né? A gente tem que começar de algum lugar. Eu acho que uma das primeiras coisas é, de fato, começar, sabe? Às vezes a gente fica muito engavetando aquela ideia, eu fico com aquilo na cabeça, eu sou com a ideia do eu quero escrever, mas o principal, que é sentar e escrever, a gente não faz. Então eu acho que é muito importante a gente ter essa iniciativa, mas... acho que falando como funciona mais pra mim, eu acho que, eu acredito que pra vocês também, né, a gente às vezes é muito rodeado de várias ideias, acho que a gente se sente inspirado por absolutamente tudo do nosso cotidiano, então eu acho que é muito importante quando a gente senta pra começar um novo projeto, a gente ter alguma ideia de que projeto é esse, o que a gente quer trabalhar, o elemento principal dela, o que vai motivar o personagem, o que o personagem vai ter que descobrir, enfim, o que de fato você está escrevendo. Então é importante ter uma noção desse projeto, né, e anotar todas as ideias pra você poder começar a desenvolver. O que eu uso muito é um caderno de escrita, então todo o meu projeto novo, que eu vou começar um livro, eu sempre pego um caderno qualquer e coloco lá e divido ele em tópicos. Então eu divido qual é a ideia de título, que isso muda muito, então quais são os meus protagonistas, mesmo que eu não saiba o nome deles, mas eu coloco idade, o estilo que eles mais gostam, que eles fazem, às vezes eu coloco até data de nascimento, cor favorita, comida favorita, os pais, eu coloco várias informações importantes sobre os personagens. Pesquiso muito sobre o local também, porque é algo importante pra mim. Então, mesmo que seja um local de pura ficção, eu gosto de ter referências. Então, assim, você estudar e criar estruturas dos tópicos que fazem parte da sua história, antes de começar propriamente a escrever, vai fazer com que escrever fique muito mais fácil. Porque você vai sentar na frente do computador e aquela tela em branco não vai te assustar. Porque você sabe onde você está. Então, tipo, tô numa cafeteria, tô num shopping, tô num cinema, você já tem noção de lugares e você sabe também quem tá narrando, o que a pessoa tá narrando, sobre o que você está falando. E é até importante isso que você falou em questão de colocar elementos sobre os personagens e tal. Às vezes são coisas que nem vão aparecer na história, mas é importante a gente conhecer pra aquilo ficar mais palpável. É porque quanto mais você conhece seu personagem, melhor você vai saber escrever sobre ele, né? Isso que a Ione falou de começar, eu acho que é muito importante. Muita gente me pergunta, como eu começo a escrever um livro? Eu falo, escrevendo, você precisa sentar e escrever. Porque eu acho que a gente tem muita essa ânsia de querer escrever um negócio perfeito, e assim, não vai ficar perfeito logo de início, são vários processos. Então, é escrita, é reescrita, é revisão, é você mudar um negocinho aqui, cortar ali. Então você desapega disso, de que eu vou escrever um livro best-seller logo de cara, numa sentada só, porque é suado, é sofrido. Começa a escrever, dá vazão às suas ideias. E isso que elas falaram, eu também gosto de fazer muito, de conhecer os personagens, fazer ficha. Normalmente eu tento fazer uma sinopse, pode ser que eu nem use depois, mas só pra eu já também ter um norte. Eu gosto de fazer um esqueleto, tentar entender mais ou menos pra onde tá indo a história, porque senão são muitos caminhos e eu acabo ficando confusa, cara, pra todos. O segundo tópico, uma pergunta muito importante, é o que não pode faltar em uma história? Existe algo? Será? Eu acho que é a sua verdade. Eu acho que não existe um caminho certo pra nenhuma história. Não existe nenhuma forma de como você vai desenvolver a sua história. Eu tenho certeza que por mais que a gente compartilhe coisas em comum na hora de escrita, cada uma tem a sua e vai trabalhar melhor de um jeito, né? Então eu acho que não existe fórmula pra nenhuma história, nem sobre como escrever, mas eu acho que não pode faltar a nossa verdade. Porque se você não acredita naquilo que você tá escrevendo, se aquilo não soa verdadeiro pra você, não vai sair, você vai travar. E além disso, o leitor percebe. É uma coisa que eu vejo, assim, quando você tá escrevendo um negócio que pode ser por N motivos, que não, assim, você acredita naquilo, você quer contar aquilo, eu quero ganhar dinheiro, eu quero que seja um best-seller, o leitor percebe. Veja você mesmo, quando você tá lendo um livro, você sabe se aquilo
foi escrito com paixão, sabe? O Neil Gaiman, ele fala isso num discurso dele que eu amo, que chama Faça Boa Arte. É maravilhoso. Eu sempre assisto quando eu preciso de um E gás. tem um livro, já foi publicado em formato de livro pela Intrínseca, vou deixar a capa aqui pra vocês. É maravilhoso. E ele fala isso, assim, todas as vezes que ele tentou escrever pensando no dinheiro, ele ficou sem o dinheiro e sem a arte, porque ele tava com vergonha daquilo. Agora, sempre quando ele escreveu um negócio que ele se orgulhava, talvez não vendesse, mas pelo menos ele tinha ainda um negócio legal, um negócio íntegro, assim, então acho que é isso. E eu acho que essa pergunta resume muito autores iniciantes com essa necessidade de entender como o processo funciona. Mas você não precisa entender, você precisa simplesmente descobrir como ele funciona pra você. É muito único, gente, e é muito bobo e até clichê a gente falar isso, mas você só descobre fazendo, então é algo que você precisa passar pra descobrir o que funciona pra você. Vou escrever ouvindo música ou não? Vou escrever de manhã ou não? Vou escrever tomando café ou não? Vou escrever... Enfim, tem N variáveis que você só vai aprender quando você fazer. Então, comece, sente, pesquise, tenha uma estrutura em mente da sua história, mas deixe que ela te ensine o que funciona, o que não funciona, e que também ela te ensine, te mostre onde você quer chegar com a sua história. E às vezes nem sempre a gente sabe, tá? Na maioria das vezes a gente não sabe. A gente só finge. A gente acha que A gente sabe. acha. Aí vem o personagem e fala: Você vai pra aqui, Achou ó. errado. querida! Inocente. Tanto é que o próximo tópico é planejamento ou intuição. Qual caminho a gente segue? A gente planeja tudo ou a gente vai na intuição? Eu acho que é uma mescla de duas coisas, mas eu acho que é muito importante a gente ressaltar que escrita não é intuição. Se você for depender só da intuição, só da criatividade, você não escreve. Se você não pode depender só de um momento de inspiração, por exemplo, pra sentar e escrever. Então, assim, você precisa transformar isso, né, num hábito. E eu acho que a partir do momento que você transforma isso em hábito, que você inclui isso na sua rotina e tal, acaba envolvendo um certo planejamento, nem que seja num planejamento do seu dia pra caber a escrita ali dentro, né? Acho que escrita puxa a escrita e acaba tendo uma mescla das duas coisas. Você até pode planejar certo ponto, mas tem coisa que vai surgir ali da intuição mesmo. É engraçado, porque pra mim é muito mais intuição do que planejamento. Eu tenho sempre o caderno de escrita, eu sempre planejo muita coisa, assim, eu sempre pesquiso muita coisa. Eu tenho pasta no Pinterest com todos as minhas referências de cores, de lugares, de paisagens. Eu sempre crio uma playlist de música, porque é o que vai me guiando também. Eu acho que isso é um planejamento. E assim, eu tenho, imprimo fotos coloridas e colo no meu caderno, assim, e tipo, às vezes eu pego flores reais e amasso elas e coloco no meu caderno. Gente. Eu faço tipo um planner, gente. Mas assim, tipo, a história em si eu planejo o começo, então eu crio meio que o que vai ser o dilema e o que os meus personagens vão debater, mas eu foco muito, acho que é muito de mim, né? Na emoção que eu quero trazer. Então, por exemplo, num livro X, eu quero trabalhar o relacionamento de tal personagem com tal personagem, porque eu quero falar sobre esse tema e esse tema é importante pra mim. Então, esse tema pra mim é o meu planejamento, não necessariamente o que vai acontecer. Você pode planejar tudo, ou você pode intuir tudo, mas a sua história vai mostrar o que é certo. Você vai sentir, sabe? Você vai falar, não é isso que eu quero escrever, não é isso que eu quero trazer. E você conseguir se ouvir e se entender também é muito importante. Tem um livro que eu tô lendo que eu queria até falar de duas coisas. Qual que é o nome do livro? Deixa pra gente. Story, só que eu não lembro o nome do escritor. Tá, mas a gente vai pesquisar a capinha e vai deixar aqui pra vocês. Isso, é muito bom, ele é pra roteiro, mas eu tô lendo e ele tá ajudando muito pra gente mesmo assim, pra construção de história. E ele fala isso, e se você planeja uma história e ela sai exatamente do jeito que você planejou, tem alguma coisa errada, porque a história tem que ganhar vida e você tem que conseguir conhecer os personagens e ver as vontades deles e talvez mudar um pouco ali. Isso é o que a história pede, mas também não pode só ir na intuição e daí fica uma bagunça, assim. Você precisa, é o que você falou também, equilíbrio. E daí tem outra coisa que ele falou que tem mais a ver com o seu pensamento, ele fala que a nossa intuição, na verdade, é toda a preparação que vem antes. Então o fato de você procurar uma playlist, você procurar foto, você ter lá um caderninho, isso tudo cria ali um background, base. isso, uma base que daí quando você estiver escrevendo, isso vem à tona. Então eu acho que é isso, é aquela coisa de como começar, você já começar a preparar, conhecer os personagens, e quando você sentar pra escrever, isso vem, sabe? E daí você tem que saber medir, pra não ficar nem tão mecânico, nem tão assim, louco. Tipo, uou, o que tá acontecendo? Em algum momento isso vai fazer sentido? Não! Como é a nossa rotina de escrita? Como que a gente se organiza pra escrever? Existe uma fórmula secreta também de rotina de escrita? Quem dera. Adoraria que eu dia ver. Pra mim, eu acho que eu ainda tô organizando um pouco essa parte da rotina. Eu terminei agora
faculdade, então agora eu tenho um espaço a mais na minha agenda que eu quero incluir a escrita, mas ainda era uma coisa que eu tinha muita dificuldade de conseguir estabelecer, por exemplo, escrever ou X horas por dia, ou pelo menos tirar um dia da semana pra fazer isso. Ficava muito difícil conciliar com o canal, com a faculdade, enfim. Eu rendo muito melhor de noite do que de dia, então às vezes eu fico um dia inteiro pra conseguir escrever uma quantidade determinada de palavras que às vezes em 1 hora de noite sai. E eu já percebi também, às vezes, dias, por exemplo, que sei lá, eu passei o dia fazendo outras coisas. Teve um dia, por exemplo, um domingo, que eu fui na piscina, fui passear num parque, passei o dia inteiro, assim, relaxando, e quando foi de noite sentei pra escrever, fluiu super bem. Então, assim, porque eu tava com a cabeça descansada. Então, a única coisa que eu sei, assim, de fato, da minha rotina é que eu funciono melhor de noite do que de dia, e aí eu tento, sei lá, colocar o celular no silencioso, às vezes eu deixo ele virado pra baixo pra eu não ficar vendo tela com notificação, pra não me distrair. Se eu percebo que tá muito difícil, eu boto ele em alguma gaveta pra eu deixar mais longe de mim. Mas aí é tentar focar naquele momento, né? Eu trabalho só com escrita já faz 3 anos, e no começo eu queria muito trazer a rotina que eu tinha, né, de trabalhar fora pra minha realidade. Então eu acordava cedo, meu namorado acordava pra ir pra faculdade, eu acordava com ele e escrevia. Só que era como a Ione falou, às vezes eu demorava um dia inteiro e não escrevia tanto. E daí quando eu comecei a me entender, eu sou uma pessoa que dorme tarde, eu tô muito mais desperta à noite, então eu falei, por que eu tô fazendo tudo ao contrário? Eu tô brigando comigo mesmo. E as coisas começaram a fluir. Então eu acho que é importante a gente ouvir os nossos sinais e entender que talvez com ela e com ela seja de um jeito, comigo é com outro, com você é de outro. Não adianta a gente ficar nervoso e tentando forçar alguma coisa. Eu gosto de ouvir música e é muito bizarro, porque daí eu entro numa concentração que se não tiver música, qualquer barulhinho me tira. E pode ser música em português, em inglês, qualquer coisa. É pra me dar foco mesmo. E você falou que você vira o seu celular. Eu viro o meu e eu tenho um negócio que a Ione, ela tá no mesmo grupo de escrita que eu e ela sabe. Eu sou muito dispersa. Então, eu gosto de fazer sprints, que são intervalos de tempo que você foca só em escrita, e daí você tem pequenos intervalos entre eles. E daí normalmente são 20 minutos. Então eu escrevo 20 minutos, e em vez de descansar assim 10 minutos, eu descanso meia hora, eu vou pro Twitter, eu piro. Aí agora eu instalei um bloqueador no meu... Aí é triste falar isso, mas... Vocês acharam que ser escritora era glamouroso? Aí então eu bloqueio sites como Twitter, Facebook, Instagram, enquanto eu tô trabalhando. E esse bloqueador não tem como eu voltar atrás. Então daí eu me obrigo a trabalhar, e daí depois disso eu fico livre. E em questão de meta, eu tento escrever todo dia, mas eu respeito se eu não conseguir, porque se forçar vai ser um negócio que não vai dar pra aproveitar. Mas eu tento. Eu acho que, como a Ione falou, é um negócio de criar hábito. E criar hábito é sentar todo dia e tentar fazer aquilo. E eu tenho uma meta de palavras, mas outra vez, assim, é um negócio pra me guiar. Não é que eu vou ser também uma ditadora e falar, você não vai sair daqui se você não escrever. Eu acho que nada que é muito forçado é saudável, né? A minha rotina é bem tranquila, assim. Eu respeito muito o humor com o qual eu acordo. Se eu acordo extremamente bem pra produzir, eu produzo muito de manhã, funciono super bem, assim, das 9 até as 11h30, às vezes das 9 até a 1 eu consigo ficar tranquilo em frente ao computador escrevendo. Mas também escrevo muito bem de madrugada, então depende muito do dia. Mas eu também, quando eu estou no processo de escrita de um livro, eu escrevo todos os dias, me forço a fazer isso, a escrever um pouco todos os dias. Mesmo que eu escreva menos em determinado dia, eu gosto de ter essa conexão com a história. Às vezes eu pulo o final de semana, porque eu gosto de me desligar um pouco pra dar um tempo, e eu acho que isso é importante. Não coloco limite de tempo, nem de palavras. Geralmente é assim, quanto mais eu escrevo de manhã, à tarde, eu não consigo fazer mais nada. Então assim, eu descanso, e no outro dia eu tô super bem pra isso. Eu gosto de ouvir música, tanto instrumental quanto em inglês, porque daí eu consigo me desligar da letra, e me ajuda muito a viver as emoções que eu quero passar. Então música é uma coisa que me guia muito. E pra quem me conhece, chocolate. Estou sempre com uma caixinha de bis, assim, durante a escrita, porque isso me anima muito, isso vai me deixando ligadona, assim, sabe? E eu não sei se vocês têm essa sensação, mas às vezes eu tô lá escrevendo, conectada, eu passo, assim, 3 dias sem escrever, quando eu volto parece que eu aprendi a escrever ontem, assim, que eu não sei mais o que fazer. É difícil de começar, né? É muito tipo, difícil. Eu tô 84 anos. Você fica lá no primeiro ponto, né? Tipo assim, então, era uma vez, aí 3 pontinhos. Não tem jeito, escrita puxa escrita, acho que essa é o maior lema pra mim. E a questão é, você tá lá, você já criou uma rotina, você já sabe como começar, você tá escrevendo a sua história bonitinha, você sempre pesquisa, você tá animada, mas aí o medo vem assim em cima de você, falando que você é horrível, que você é imprestável, que a sua história é horrível, ridícula, para com isso. Como você sabe se tá bom? Eu acho que assim, não tem
como a gente saber, justamente porque não existe uma coisa determinada que vai falar, não, isso é bom, isso é ruim. É impossível você agradar todo mundo. Então, assim, existem pessoas, é só a gente pegar pelos próprios livros que a gente lê mesmo, né? Eu tenho certeza que se a gente começar a falar de alguns títulos, vai encontrar livros que, sei lá, uma ama e a outra detesta. E é normal. Cada livro vai conversar com alguém num momento diferente, e às vezes alguma história tem mais a ver com a pessoa naquele momento, ela consegue entrar ou às vezes não consegue. Então, não existe, assim, um padrão sobre realmente estar bom ou não. É claro que tem algumas coisas, né, que, por exemplo, às vezes se não tem buraco na história, ou, sei lá, se não tem problemas, tipo, escrita truncada, alguma coisa assim, que são coisas que você só vai conseguir se você tiver alguém de fora lendo a sua história. Porque a gente fica muito conectado com aquilo que a gente tá escrevendo e a gente não percebe muitas falhas, muitos erros que estão lá. Então é importantíssimo ter alguém de fora lendo pra você. E alguém, assim, não só com... alguém que tenha um olhar preparado pra encontrar esses erros. E aí você pode encontrar, sei lá, alguém que faz uma leitura crítica pra você, uma leitura beta, algum agente literário, alguém, enfim, pra poder... que trabalhe com isso, gente. Exato. Claro isso. Que tem exatamente essa visão pra poder apontar possíveis furos, problemas na sua história. Mas vale dizer que não é isso que determina se ela tá boa ou não. Exatamente. Você nunca vai ter como saber 100% se tá bom ou se não tá, porque não existe esse padrão. Então você pode fazer o melhor possível pra lapidar, pra tirar problemas técnicos que podem estar ali, mas no final das contas vai ter gente que vai amar, vai ter gente que vai odiar, e é isso. Existe uma frase muito importante, muito conhecida também, que eu não lembro exatamente agora qual autor que disse, mas ele fala assim, que você precisa escrever o livro que você gostaria de ler. Por quê? Porque quando você escreve algo que você está confortável, estaria confortável lendo, você tem certeza de que aquilo é exatamente o que você queria, exatamente aquilo que você queria transmitir através das palavras. Porque assim, realmente não existe livro perfeito. Eu acho que quando você começa a escrever, você entende muito mais esse conceito de perfeição e de que isso é inexistente. Você começa a entender também que um livro, pra ser favorito, pra ser 5 estrelas, pra te emocionar, ele pode ter inúmeros furos, erros e falhas, e ainda assim ele pode conversar com você. Então você fica muito mais tranquilo, muito mais seguro com isso. Mas eu acho que quando você tem certeza que você tá escrevendo algo que você gostaria de ler, que você, se você estivesse do outro lado, é uma mensagem que você gostaria de receber, no final a sensação não é nem tipo, nossa, eu escrevi um livro ótimo, mas é, nossa, eu cumpri o meu papel. Eu estou sendo realmente eu, é a minha voz, é o meu eu como autora, são os meus personagens, exatamente o que eu queria. Eu acho assim, muitos escritores que eu converso têm síndrome do impostor, que é aquela coisa de você achar que não é bom, que não merece e, enfim, somente tá te sabotando. Eu acho que tudo bem a gente ficar inseguro com um livro, ainda mais porque é um trabalho de meses, e é um trabalho que a gente coloca muito da gente, assim, parece que a gente fica pelado lá, é pra todo mundo super exposto nossas fragilidades e coisas que a gente nem sabia que tinha ali guardado. Quando a gente entrega pro mundo, é um pouco assustador, né? Falar, meu Deus, o que as pessoas vão achar disso? E ainda mais quando vem alguma resenha, se a pessoa gosta ou se a pessoa não gosta, parece que ela tá falando de você, assim, do que você fez. Então eu acho que é normal a gente ter medo, e tudo bem, né? A gente é ser humano, a gente fica assustado mesmo. Mas é o que a Paula falou, não pode também deixar isso te paralisar. Já chegou num ponto que essa cena não tá boa, e eu não conseguia mais escrever, porque eu falava, eu preciso melhorar, isso tá horrível, meu Deus do céu, eu preciso cortar. E daí agora, às vezes a Ione já me viu falando isso, eu falo, não gostei da cena, tá um pouco cocô. Mas eu sigo em frente, depois eu resolvo isso. Deixa lá, não apaga. Porque tem um negócio que alguém já me falou uma vez, eu acho que faz muito sentido. Se você escreve um negócio que tá mais ou menos, pelo menos você tem alguma coisa pra consertar depois. Agora, se você não escreve nada, você não tem nada, né? Então, daí é difícil. Me ajuda a te ajudar. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse bate-papo e sincerão e muito sobre a nossa vida também. Espero que tenha inspirado vocês. Acho que uma coisa que nós três acreditamos muito aqui é que todo mundo tem a capacidade de conseguir, se você acreditar nos seus sonhos. Então, vá em frente, faça, escreva, você vai conseguir. Vai acompanhar as meninas, porque eu acho que se você está envolto aí de pessoas que escrevem, que trabalham com isso, é muito inspirador pra você também se inspirar ainda mais e se animar a escrever sua própria história, né? E aproveita e vai lá também no canal da Ione, porque a gente gravou um vídeo pra falar sobre publicação, como aí a gente faz pra publicar um livro. Já tá escrito, terminei, coloquei o fim, e agora? O que eu faço agora? O que eu faço, Senhor amado? Então vai lá nesse vídeo que eu acho que ele vai te ajudar bastante também. Então deixe seu comentário aqui se você tem alguma sugestão, alguma outra dúvida que a gente possa te ajudar. Quem sabe a gente não volta pra falar sobre isso aqui no canal. E a gente se encontra no próximo vídeo. Obrigado, viu, meninas? Foi muito incrível. Ai, adorei. Um sonho tá aqui, ó. Sonho de princesa. Essa estante que existe. É real.
genial, gente. E é isso, ó. Um super beijo pra vocês e até mais. Tchau!